Fala galera, paz e graça, aqui é o Juliano Moraes. Queria alguns minutinhos da atenção de vocês para poder contar sobre o meu testemunho, o que o Senhor fez aí nesses últimos meses na minha vida, o que Ele vem fazendo. Então, meus irmãos, tudo aconteceu, na verdade eu tinha uma vida muito corrida, eu sempre fui um cara que nunca preocupei muito com a alimentação. Então, tudo que eu comia, muitas vezes assim, para pensar na praticidade, eu não dava valor ao que eu estava comendo. Comia muito lanche, comia muita besteira. E somado a tudo isso, eu já passava por alguns problemas na região do estômago. E na verdade eu tinha nascido com uma hérnia chamada hérnia de hiato, na qual eu tinha feito uma correção dessa hérnia no mês de julho do ano passado, 2017. Então muitas vezes eu passava mal e atribuía esse mal que eu passava quando eu comia alguma coisa a essa cirurgia que eu tinha feito aí em 2017. Entretanto, em setembro, final de setembro de 2017, eu estava voltando de uma viagem de trabalho e aconteceu que logo quando eu cheguei aqui em Ipatinga, que é a cidade que eu moro, comecei a sentir uma dor muito forte, mas muito intensa no abdômen. E inicialmente eu pensei que poderia ser, talvez o mal que realmente já tinha passado outras vezes, enfim. Só que essa dor foi numa intensidade terrível. E eu me lembro de que o taxista me viu passando mal, eu já fui para casa, cheguei, minha esposa me recebeu. Uma dor assim, eu estava sentindo uma dor muito forte, eu estava branco, já suando. E resumindo, a ambulância me levou para o hospital. E chegando no hospital, inicialmente foi feito alguns exames por vídeo, os médicos desconfiaram que podia ser alguma relação com a cirurgia que eu tinha feito no mês de julho. Entretanto, nada foi constatado ali no estômago, a cirurgia estava normal. Então, como a dor não cessava, mesmo com as medicações, eles decidiram então abrir para poder verificar. E na verdade foi verificado que o problema não era no estômago, o problema ele estava no intestino. Eu tive uma patologia somada a essa má alimentação, que é responsabilidade minha, comia muito mal. Então foi se passando muitos anos sem tratar, essa inflamação ela aumentou a ponto que houve uma perfuração no intestino. E essa perfuração no intestino, ela causou uma gravidade muito forte, muito intensa, porque como vazou as coisas que estavam no intestino, fezes, comida, teve esse contato direto com a corrente sanguínea. Acabou que eu tive aquela infecção generalizada. Então, pessoal, o caso realmente foi gravíssimo. Eu estive perto, muito próximo da morte. Na verdade, eu fiquei 7 dias internado, 7 dias na UTI, sedado, em coma induzido. E os órgãos começaram a responder de forma negativa, eles começaram a parar, então os rins pararam, o pulmão parou. E foi nesse momento que a gente começou a clamar pelo milagre. Então a minha esposa, desde já, ela começou a clamar ao Senhor pela minha vida, que era o desejo do coração dela. E ela, após isso, entrou em contato com a nossa igreja. Então, meus irmãos, a minha esposa ela começou a mandar uns áudios para os amigos, contando cada dia o que estava acontecendo, qual era meu estado. E todos os amigos de trabalho, os amigos próximos, começaram a compartilhar esse áudio e clamar mesmo pela minha vida. Foi realmente um clamor muito forte, alguns missionários de fora do país também, porque a gravidade ela era muito alta, E nós clamamos realmente o desejo do nosso coração. E Deus foi muito bom na nossa vida. Após aí 7 dias de UTI, onde os médicos já tinham pedido para chamar a família, porque tudo que podia ter sido feito pelos profissionais, foi feito. E agora eles já não sabiam mais como o corpo ia responder. E realmente Deus ele me resgatou da morte. Eu estive muito próximo da morte e a gente ouviu de muitas pessoas de perto que chegavam para minha esposa e falavam: o caso do teu marido foi milagre, porque dadas as circunstâncias, era o diagnóstico, vamos dizer assim, mais próximo realmente era a morte. O Senhor, Ele quis que eu voltasse. Ele quis que eu passasse por toda essa provação. Foi necessário passar por essa provação.
Admito, meus irmãos, que quando a gente está passando por isso, muitas vezes a gente não entende, né? Por que a gente está passando por essa provação. Mas eu quero dizer para vocês que o propósito do Senhor, ele é sempre maior nas nossas vidas. Por mais que a gente não compreenda. Talvez hoje eu consiga compreender um pouco melhor qual foi o propósito de Deus. Eu fiquei no hospital entre altas e baixas na recuperação durante 60 dias. Tive que reiniciar toda a alimentação, primeiro um período só com líquido, depois pastoso, até depois voltar a uma alimentação normal para o corpo ir recebendo. Então foi assim, períodos muito difíceis. Eu perdi 20 quilos no total, recuperei já aproximadamente 11, 12 quilos, né? Estou ainda em recuperação e o milagre do Senhor, ele foi presente na minha vida. Meus irmãos, então eu quero deixar aqui uma palavra para vocês. Eu não sei qual seja talvez o problema que você esteja enfrentando, ou algum familiar, talvez um pai, um filho, ou um irmão, ou um amigo muito próximo. O que eu quero deixar para vocês, irmãos, é que creia no Senhor Jesus. Clame de todo o teu coração. Clame pelo milagre, porque o Senhor, Ele é bom nas nossas vidas. Que fique claro que a vontade do Senhor, ela é sempre soberana à nossa vontade. Se o Senhor quisesse ter me levado naquele momento, Ele teria levado. Mas foi vontade do Senhor que eu retornasse, que eu voltasse, foi propósito dEle. Mas se Ele tivesse me levado, Ele continuaria sendo bom. Assim como eu também não tenho garantias nenhuma aqui na terra, nesse retorno. Eu sou um servo do Senhor. E a nossa vida, ela é um sopro de vida. Então talvez a gente está aqui hoje, amanhã a gente não está mais. Mas o mais importante é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Ser luz aí nesse mundo de escuridão, de podridão que a gente vive, que não é fácil. Meus irmãos, em João capítulo 11, conta a história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, uma história muito conhecida pelos irmãos. Eu não vou expor aqui a história toda, mas grandes ensinamentos a gente consegue identificar ali do versículo de 1 ao 4, e eu tenho pregado isso. Se os irmãos observarem, Marta e Maria, quando Lázaro já estava doente, mandam avisar Jesus. Eles mandam comunicar a Jesus. E é a primeira coisa que nós devemos fazer. Quando nós passarmos por qualquer tribulação, a primeira pessoa que vocês devem recorrer é ao Senhor Jesus. Clame de todo o coração. É claro que os médicos, lógico, a gente vai recorrer atrás, o Senhor, Ele capacita também. A medicina, ela é fundamental na nossa vida. Não estou dizendo que não seja importante isso. Mas em oração, em espírito, nós devemos clamar ao Senhor de forma imediata. Maria e Marta mandam avisar Jesus que Lázaro estava doente. E o mais interessante é que Jesus, ele fala o seguinte, que essa enfermidade, no versículo 4, ele fala que essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então muitas vezes nós passamos por algumas situações que a gente não consegue compreender inicialmente, né, porque a gente está passando. Mas o Senhor, Ele age nas nossas vidas e Ele consegue nos mostrar através dessas dificuldades quem Ele é na nossa vida, o que Ele representa nas nossas vidas, né? Para que Ele seja glorificado em todas as coisas. E eu consegui enxergar muito isso no propósito, nesse período que eu fiquei passando essa grande tribulação. É claro que a gente não deseja passar por nenhum problema, a gente não quer passar por dificuldades, mas muitas vezes a dificuldade, os problemas, as enfermidades, elas são uma faculdade na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está bem e a gente não agradece, a gente não é grato. Muitas vezes as coisas estão só andando para frente, estão tudo caminhando legal e a gente se esquece do Senhor. E quando a gente passa por uma grande tribulação, a gente passa pelo deserto, muitas vezes a gente lembra e se aproxima do Senhor. A gente busca relacionamento, busca intimidade com o Pai. E isso é muito importante. É o que dá sentido para as nossas vidas. Então creia no Senhor, eu peço que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz. Grande abraço.